Olha, tem convidado especial chegando, o dono da coisa toda é ele, CEO da Quest, Felipe Nunes, o homem que coloca essa pesquisa na rua, tá aqui para destrinchar ela para você. Que luxo, hein, Felipe? Muito obrigada. De novo, essa atenção com o CNN 360. Nosso público está ávido para entender como começa a eleição. Um diazinho depois da primeira agenda pública, já tem Quest saindo do forno. Inalterado praticamente o cenário macro, né? 12 pontos de distância, está mantida a dianteira que Lula tinha em relação à medição anterior. A Quest é ótima porque ela faz 2 pesquisas por mês, a gente consegue monitorar muito bem o cenário. E eu deixo a pergunta para você aí, Felipe, tá na nossa tarja, né? Você investigou como é que o eleitor recebeu ali, percebeu essas iniciativas do governo Bolsonaro, em especial a questão do Auxílio Brasil. Olha, a mudança, as medidas que o governo anunciou, você acha que o governo anunciou por quê? Para ajudar Bolsonaro ou para ajudar o povo? 62% para ajudar o próprio Bolsonaro. Isso explica um pouco, Felipe, o que a pesquisa traz para a gente no macro? Boa tarde, Dani. Estava com saudade de vir aqui no 360 e dizer logo ao... Eita! Não, tudo bem, a gente está te ouvindo. Segue falando que assim que a gente voltar com o sinal de vídeo, a gente traz você, mas a gente está te ouvindo, pronto. Felipe. Então tá, desculpa que interrompeu aqui, mas só dizer para o Leandro que o time 360 não erra nunca, ele tá super bem. Ele e Renata estão matando a pau. Mas é isso, Dani. Uma das principais perguntas que a gente tinha, né, com essa pesquisa era exatamente avaliar o que aconteceu com o impacto dos benefícios sociais. Veja você, Dani, há 15 dias a gente colocou a última pesquisa em campo, dia 3 de agosto, exatamente antes, né, do período eleitoral e antes do pagamento dos auxílios. De modo que essa pesquisa nos permite avaliar com detalhe o que pode acontecer, ou seja, se o auxílio e os outros benefícios seriam capazes de gerar resultados positivos ou não, né? Ou se esses resultados não dariam aí o efeito político esperado. E a pesquisa é clara, não, nesse momento a gente não observa um resultado positivo para o governo. E a principal explicação que a gente encontra, Dani, não é a explicação de que o povo não está sabendo do assunto. A gente perguntou, você sabe quem é o pai do Auxílio Brasil? O pai do Auxílio Brasil é o Bolsonaro, na opinião de 60% dos entrevistados. Portanto, não é isso que explicaria a falta de geração de resultado político. E aí resolvemos perguntar, mas vocês acham que essas questões, esses benefícios econômicos, são por motivação altruísta ou por motivação política? E o que as pessoas respondem, e está na tela da CNN, é que 62% diz que eleição é a eleição, são os objetivos eleitorais que motivaram as mudanças observadas na atitude do presidente, principalmente. Isso, Dani, na minha avaliação, está atrapalhando uma retomada de crescimento pelo presidente, porque as pessoas parecem estar mais críticas, mais difícil de afetar o comportamento delas por conta de medidas como essa. Eu concordo com a avaliação que vocês fazem de que é a economia como um todo, né, que seria capaz de gerar esse resultado e não o benefício específico voltado aí para o auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, etc. Ô, gente, o Felipe a gente está ouvindo bem ele, acho que agora estabilizou o sinal, né, Nath? Vamos tentar manter aqui, porque não falhou nenhuma vez, não falhou nenhuma vez a imagem, o áudio, mas a imagem sim. A gente vai corrigir o sinal do Felipe e, enquanto isso, eu vou mostrar para vocês, tá na lauda, gente, 35, exatamente o tema que a gente está debatendo e que o Felipe Nunes explica. A gente trouxe para vocês um bastidor há um tempo atrás de que haveria em agosto uma guerra de narrativas. O PT disse, nós vamos dizer que Bolsonaro está fazendo isso só para ganhar a eleição, que é eleitoreiro, que ele não tem interesse em melhorar a vida do povo. O compromisso dele com o povo não é genuíno. E Bolsonaro dizendo que vai manter o Auxílio Brasil no ano que vem, ainda que, na lei aprovada, ele só valha até dezembro. A guerra de narrativas levou a Quest a investigar isso. A pergunta é, as medidas econômicas do governo são principalmente para quê?
Ajudar a eleição do Bolsonaro ou ajudar as pessoas, o povo? 62% para ajudar a eleição do Bolsonaro. O que significa isso? Trocando em miúdos, né? Significa que a narrativa de que o governo age para tentar ganhar apoio político e reeleger Bolsonaro, acima de tudo, né, para ficar no slogan aí, né, de que o interesse é a reeleição de Bolsonaro acima de tudo, isso colou. O Felipe está comigo, sinal estabilizado, e agora que ele fez esse elogio, eu vou convidar os meus colegas, claro, porque a gente vai com o Felipe, com o Leandro e com a Renata, destrinchando tudo o que temos na pesquisa Quest. Se você chegou agora, ele é o dono da casa, ele é o cara que bota a Quest na rua e está trazendo aqui, está conosco no CNN 360 para que você tenha toda a informação. Aliás, estou conectada nas minhas redes sociais, se tiver perguntas, pode nos mandar. Felipe Nunes, eu vou explorá-lo aqui. Ô, parceiro, Muso do Catete, tu ganhou uma moral aí, o Felipe disse que você não erra nada nunca, então tá bom, né? Então, para pegar, a bola é sua. Obrigado, Felipe. Depois a gente acerta ali. Obrigado pelo elogio. E, enfim, até assim, preciso fazer essa deferência, porque muito dos insights que o Felipe coloca lá no Twitter, né, ajudam a gente até na apuração. E é a partir de um deles que eu quero te fazer uma pergunta sobre qual é o lugar do medo nessa eleição. Felipe, eu conversei com um aliado do presidente Jair Bolsonaro hoje para repercutir a pesquisa, e ele disse que essa é uma eleição em que o medo vai decidir o voto do eleitor. Queria ver se você entende da mesma forma. Por quê? A Quest mostra hoje que 45% dos eleitores dizem que tem medo de um segundo mandato do Bolsonaro e 40% dizem que tem medo de um retorno do Lula. Tem uma faixa ali que diz nem uma coisa nem outra, mas como é que esse sentimento, você que fala tanto da polarização afetiva, como é que isso vai influenciar na eleição daqui para frente, sobretudo na campanha agora? Eu costumo analisar a eleição, Leandro, justamente na interação entre a racionalidade e a emoção, né, a afetividade. E por isso as pesquisas que a gente está publicando investigam nos estados e também nacionalmente esses dois componentes, né? Do ponto de vista da racionalidade, a gente continua vendo a economia sendo um grande empecilho para o crescimento do presidente Bolsonaro, mesmo com todos os benefícios sociais que a gente já discutiu aqui. Mas do campo afetivo, o Bolsonaro leva algumas vantagens. Essa variável especificamente que você citou é uma que, para mim, é chave para a gente entender o desdobrar dessa eleição. Hoje, se a gente olha com cuidado, esse cruzamento, né, entre o tempo e o medo vão mostrando que, ao passar da eleição, as pessoas vai aumentando. Aumentou 5 pontos nos últimos 3 meses, o percentual de eleitores que dizem que tem medo da volta do PT. E isso pode ser chave. Por que eu digo isso, Leandro? Pesquisa, como vocês estão cansados de saber, é um bom diagnóstico do momento. Nunca é prognóstico. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas, ao perguntar sobre o medo, o que a Quest está tentando, essa que é a pesquisa contratada pela Genial Investimento, o que a gente está tentando fazer é justamente tentar antecipar algum movimento. Ou seja, se o eleitor estiver na boca da urna pensando na rejeição dos candidatos e não nas características, na agenda positiva de cada candidato, é provável que a eleição seja mais apertada do que ela está sendo hoje. É isso que eu acho que a Quest está mostrando na pesquisa que a gente publica hoje, quando a gente olha para a questão do medo. Se a questão for meramente econômica, a distância para Lula vai ser maior. Mas, dado, como o Dani bem disse no começo do bloco, de grão em grão o Bolsonaro vai enchendo ali, né, o seu componente eleitoral nos últimos meses, isso, para mim, é um indicativo de que as coisas ainda podem mudar, de modo que a eleição parece que vai ser ainda mais emocionante, né, para quem acompanha como analista, como é o nosso caso. Renata, deixa para você, então, o Felipe Nunes diz, é cedo, a economia segue sendo um empecilho, mas Bolsonaro vem de grão em grão, então é cedo para cravar que não vai ter mudança no cenário. Princesa, a bola é sua. Sim, projetando uma eleição que pode ser ainda mais emocionante do que já é o que você quer de nós, Felipe. Mas queria ligar isso com ainda o tema do Auxílio Brasil. Por quê, gente? Porque a gente ficou nos últimos tempos, as últimas semanas, debatendo imensamente a conveniência e depois os efeitos eleitorais de se aprovar um pacotão de benefícios como esse, né? Mais de 40 bilhões de reais.
E aí, o que a pesquisa mostra é que ali 60%, então uma boa parte da população olhou aquilo e falou, bem, isso aí tem um motor eleitoral. Porém, existe também ali uma parte da pesquisa que fala que quem recebe o auxílio diz que, o dado correto, 40% melhora pouco a vida da minha família e 22% não impacta nada. Eu queria que você voltasse a esse assunto balanceando esses dois dados. Então, a gente pode estar diante de um benefício que, na verdade, ele foi insuficiente, por isso ele não teve efeito. Esse componente da ideia do eleitoreiro que está pesando mais. E, por fim, que é algo que tem gente da campanha do Bolsonaro que ainda fala, que pode ter algum efeito mais para frente, porque as pessoas acabaram de receber a primeira parcela. Então, esse efeito do ainda é cedo para avaliar pode entrar aí também? Você, como sempre, Renata, trazendo aí a questão que é fundamental da pesquisa, né? Que é justamente a comparação entre, por um lado, os benefícios momentâneos do auxílio e os benefícios de longo prazo desse tipo de benefício. Eu vou explicar. Quando a gente pergunta na Quest se as pessoas acham que esse é um benefício eleitoral, no fundo, a gente está avaliando como as pessoas estão comparando custos e benefícios no curto prazo. Mas quando a gente está perguntando na Quest se aquele dinheiro vai fazer diferença na sua vida, a gente está projetando benefícios ou custos, né, de longo prazo. E como você muito bem aponta, e essa é a minha análise, né, é mais para esse lado que eu estou tendendo a entender, né, a compreender esses números, o auxílio ainda é um efeito que está se constituindo, né? Ou seja, é cedo para dizer que não tem efeito, é cedo para dizer que não vai dar resultado. E essa evidência que você traz é uma delas. Ou seja, existe um percentual de pessoas que diz que o auxílio é importante para a vida delas, e metade de quem diz que o auxílio é importante para a vida delas vota no Lula hoje. Ou seja, é uma tentativa, para quem gosta de Star Wars, né, de entrar na fenda da Estrela da Morte e tentar com isso ali encontrar um caminho. Agora, tem outra evidência, Renata, que não pode ser desconsiderada, e que a Dani falou também no começo do bloco, que é, embora os benefícios econômicos não pareçam ter gerado resultados eleitorais, eles já geraram algum resultado político, porque a imagem do governo a imagem negativa do governo vem caindo ao longo dos meses. E se intensificou nessa última quinzena, quando a gente repetiu a pesquisa Genial Quest, apontando na direção de que as pessoas conseguem ver o benefício que o governo está dando, elas só ainda não conseguem, vamos dizer, perdoar o presidente pelas coisas que fez, algumas delas que geraram rejeição, e por isso a intenção de voto ainda não acompanha. Então, eu tenho muita cautela na análise desses dados, acho que a gente precisa olhar não só para o placar do jogo, que ficou estabilizado, mas também para a dinâmica das jogadas que estão sendo armadas nesse momento. Felipe, tem dúvidas aqui? Sim, para você. Aécio de Paula, Dani pergunta para ele se já há um movimento dos eleitores de Ciro para o voto útil em Lula ou se vai ser difícil pegar esse eleitor do pedetista. Tá aí, então, Aécio de Paula. Felipe, tem algum cheiro disso? O PT vai trabalhar, né? Tá claro que o PT vai trabalhar muito para a tese do voto útil aí para você, para a eleição, né? Eu quero saber se você já diagnostica algum sinal disso na pesquisa. Dani, ótima pergunta do Aécio. Eu acredito que o voto útil é um movimento de reta de chegada. Ele não é um movimento de início de campanha, né? Então, nesse momento, o que a gente vê é uma consolidação do Ciro ali em torno dos 5, 6 pontos percentuais, portanto, consolidando a sua relevância nesse pleito, né? O Ciro pode ser o responsável por uma eleição definida no primeiro turno ou por uma transferência de voto que garantiria, nesse momento, ao Lula a vitória no segundo. De modo que o que a gente vai ver nos próximos 45 dias pode ser fundamental no desenrolar do jogo como um todo. Porque é o Ciro que hoje acumula o maior percentual de voto. Nisso que a gente chama da terceira via, nesse movimento que a gente chama de terceira via, o voto está fixado, o voto está preso nele, e se houver alguma mudança, a gente só vai, de fato, conseguir perceber algo concreto mais adiante, mais à frente, quando a eleição estiver caminhando ali para a reta final.
Gente, o Felipe Nunes está aqui com a gente, ele vai seguir, eu vou explorá-lo até o limite. Você mandou mais perguntas, eu tenho mais trechos para mostrar, mas antes vamos ao vivo com a cobertura. Simone Tebet, que está aí lutando para sair de um dígito, tentando a crescer nas pesquisas eleitorais, está aqui fazendo agenda de novo em São Paulo, visitando um hospital. Vamos dar uma olhada, por favor, gente? Aí, olha, ela está falando nesse momento, concedendo entrevista, ela visita uma maternidade, ela está na zona sul de São Paulo. Ontem, Simone Tebet tratou o evento, a posse de Alexandre de Moraes, como algo histórico, e ela disse o seguinte: se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse voltado a falar, nós não teríamos parado de aplaudir, porque isso é para mostrar que estamos todos dispostos a lutar pela democracia. Fez uma fala forte ontem, ela que foi prestigiar pessoalmente a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE, posse que centralizou a repercussão, as atenções no dia de ontem e, claro, segue ainda assim hoje. Como você pode ver, o microfone da CNN está lá. A gente está acompanhando, claro, o que vai dizer Simone Tebet e volta, claro, trazendo todos os dados para vocês, como a gente sempre faz. Vamos direto mostrar mais um trecho dos dados, dos achados da Quest. Está chovendo perguntas para Felipe Nunes aqui nas redes sociais, né? O Marcelo Aprígio pergunta: a Quest conseguiu medir a entrada de Janones na campanha de Lula? Vai anotando, Felipe Nunes. Perguntaram também, né? Como é que se fala aí, se dá para falar em primeiro turno? O Felipe falou que é um trabalho que vai se desenrolar em cima dos aliados, né, dos eleitores do Ciro Gomes. Então, muita pergunta sobre o impacto de Janones. Felipe, fica comigo, vamos mostrar um pouco mais do trabalho dele para vocês. Agora, novo destaque da pesquisa Quest, a gente vai trazer aqui. Eu queria o sobre renda, Nath, que a gente ainda não exibiu, né? Quando a gente traz aí a questão do auxílio em especial, a gente fez esse destaque, essa telinha. Maravilha, já está aqui então com a gente o recorte por renda. Tá aí, trabalho do Felipe Nunes, que segue aqui com a gente. Por que isso é muito importante? Porque quase metade, alguns institutos mais da metade do Brasil ganha até 2 salários mínimos, e nessa faixa mais volumosa da população, Luiz Inácio Lula da Silva também mantém uma dianteira de quase 20 pontos sobre Bolsonaro, são 18 pontos percentuais sobre Bolsonaro, né? E aí, é mais do que isso, lá vou eu errar contas aqui, 55 a 27. Olha o que acontece com a terceira via, pontua pior do que a média nacional, aí vai a 7%. Outros ali ou não vão votar em ninguém, está indeciso. Veja que, à medida que a renda cresce, o desempenho de Bolsonaro melhora. Essa classe média aqui no Brasil é classe alta, dado a desigualdade no nosso país, 41,37, isso é empate técnico, né? A terceira via também tem um desempenho um pouquinho na margem de erro melhor, mas isso é empate técnico. Quando você passa para os mais ricos, quem ganha acima de 5 salários mínimos, tem jogo, né? Mas Lula está quase 10 pontos percentuais atrás de Jair Messias Bolsonaro. 28 pontos percentuais. Obrigada, Eduardo Petrelli. A pessoa fez humanas, a pessoa fez jornalismo porque realmente não sabe fazer conta. 28 pontos é a diferença entre os mais pobres. E aí eu deixo com você, Felipe. Esse é um recorte importantíssimo, porque uma fatia expressiva do Brasil está aí. É uma fatia expressiva do Brasil que muitas vezes não está nas redes sociais, está fora das bolhas dos formadores de opinião. É um Brasil que, infelizmente, uma parcela do Brasil não vê e que vai ser decisiva nessa eleição. A minha pergunta para você é: quanto tempo, Felipe? Você disse, olha, um conjunto de medidas leva um tempo para surtir efeito. A pergunta que todo mundo se faz em Brasília hoje é: vai dar tempo para Bolsonaro reverter essa distância? 28 pontos percentuais entre os mais pobres? Dani, tempo sempre dá. A eleição e a campanha serve exatamente para isso, para que as pessoas consolidem as suas intenções de voto e transformem isso em comportamento eleitoral. A dúvida é se os argumentos, as narrativas e as ações do presidente e do seu governo, essas sim serão convincentes o suficiente para que haja essa mudança, né? Eu estou colocando foco nessa segunda parte da discussão, porque até aqui, Dani, o que a gente percebeu, eu gosto muito de usar uma metáfora
aqui do interior de Minas Gerais, é que o fazendeiro que acorda de manhã, pega o bezerro, amarra ali no pé da vaca, tira 20 litros de leite, depois levanta, chuta o balde e cai o leite inteiro. O presidente Bolsonaro me parece alguém que faz isso. Quer dizer, o governo arma uma ação como essa, enorme, que é essa ação política de investimentos, de recursos, de obras. Aí, Dani, o que acontece é que o presidente arma uma reunião com embaixadores, depois ele ataca as urnas, depois ele faz movimentos que são tidos pelo eleitor como movimentos rejeitados, desaprovados, né? Então, quer dizer, o tempo para que o efeito aconteça, sempre há tempo. A questão é que o Bolsonaro hoje precisa recuperar credibilidade no eleitor que votou nele em 2018, se arrependeu, foi em busca da terceira via, hoje não está encontrando uma solução e parte desse eleitor, principalmente pragmático, está votando no Lula. Então, aí é que está o grande desafio da campanha, para mim aí é que está o X da questão, e como a gente falou no bloco passado, né? O medo, por um lado, e o merecimento, por outro, vão ser dois indicadores que eu acredito ajudarão a gente a entender esse cenário. A turma da internet está perguntando sobre o Janones. Isso, Marcelo parecida a pergunta quando o Marcelo, né, Dani? Quando o Dória saiu da eleição, muita gente perguntou. E a minha resposta era essa, quer dizer, do ponto de vista de voto, tem muito pouco voto, né? O Janones tinha nas pesquisas 2%, o máximo que ele chegou foi ter 3%. Eu acho que o papel do Janones é muito mais simbólico, né? O que o Lula está tentando construir, e eu acho que construiu de certa maneira, só não construiu completamente porque ele não trouxe o PSD para o primeiro turno, foi construir uma frente ampla, né? Uma ideia de que há ali um conjunto de forças políticas. Ele igualou a maior coligação da história, né, Felipe? Esse aspecto que você traz é importante. Muita gente duvidava, mas ao fim e ao cabo conseguiu montar um arco imenso de apoio de partidos. E o presidente da República, que está no posto, no cargo, tem uma coligação com 3 siglas. Exato. Então o Janones é um símbolo disso, além de ser um jovem político muito influente nas redes e que tem até aqui mostrado um papel de uma vontade grande, né, de influenciar o jogo por meio das redes sociais. Dani, eu chamo a atenção, por fim, só para concluir esse raciocínio, de que essa é uma eleição interessante, porque além de ser uma eleição de 2 presidentes, o que todo mundo já sabe, porque a gente já falou isso muitas vezes na CNN, é uma eleição, Dani, em que, pela primeira vez, quem está buscando a reeleição aparece atrás nas pesquisas. Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, quando disputaram a eleição, estavam já na frente. Bolsonaro precisa virar o jogo, o que dá aí um sentimento ainda, né, de dificuldade ainda maior, principalmente se a gente olha para a distância que a avaliação de governo dele hoje está em relação a esses 3 nomes. Então é uma eleição cheia de variáveis, cheia de indicadores. A gente vai precisar mesmo de mais pesquisas para ir, né, desenhando e destrinchando esses movimentos. O Felipe, te explorando, eu quero falar rapidinho. E claro, né, se Leandro e Renata quiserem voltar aqui para a gente fechar essa entrevista, botei o Felipe para responder pergunta dos internautas e, claro, aqui à disposição, vou usá-lo até o limite das forças. Eleitorado feminino, hein, Felipe? Muito trabalho. Michele Bolsonaro tem 2 públicos que eu acho que a gente tem que falar. E eu acho que a gente tem arte também sobre os evangélicos e os católicos, né? Vamos começar por aí, porque a disputa do voto evangélico. Vamos de gênero primeiro? Então, tudo bem, vamos de gênero primeiro e aí eu falo em seguida. Olha aí, Felipe, mais um pedacinho do trabalho dele, gente. A diferença das preferências entre mulheres e homens, né? A dificuldade do presidente Jair Bolsonaro em tirar muitos votos de Luiz Inácio Lula da Silva do público feminino. Olha só, aí são só as mulheres, tá? De novo, presta atenção na curva, o Lula tá parado, o Lula não se mexe, ele não cai, ele não tá erodindo, né, entre as mulheres. Bolsonaro melhorou 8 pontos percentuais entre março e agosto, de 22 para 30, cresceu, é uma melhora, fora da margem, melhorou, mas de onde ele está tirando esses votos? Não erodiu o capital político de Lula. Outros candidatos, por sua vez, de novo, tá aí a dica, né? Enquanto Bolsonaro subiu 8, outros, ou seja, a terceira via, caiu de 19 em março para 11, perdeu 8 pontos percentuais. O número de indecisos, que não vai votar, nulos, brancos, segue também cristalizado. Quando você olha para o eleitorado masculino,
olha aí o que acontece quando você olha para o eleitorado masculino. Aqui, Lula parado também, o capital político dele não erodiu de março para agosto, 42, 43, 43, mas Bolsonaro vem melhorando bem aí, 32, 36, 37, jogo encostado. Olha o que acontece com a terceira via, outros candidatos. 17, 11, 10, perdeu 7 pontos percentuais, ao passo que o Bolsonaro melhorou 5. A vida de Jair Bolsonaro entre os eleitores homens é muito mais fácil do que entre as eleitoras. E aí, Felipe, a gente conecta isso com a entrada e a exploração da imagem da primeira-dama, né? Michele Bolsonaro parece ter produzido um efeito forte entre as mulheres evangélicas. Quando a gente olha aqui, os evangélicos, a distribuição do voto, né? O Bolsonaro venceria entre os evangélicos, aí tem 52%, ou seja, mais da metade dos evangélicos, e foi uma escalada impressionante. Ele tinha 35 em março e agora passou a 52. Michele parece ter ajudado, em especial entre as mulheres evangélicas, mas está longe de ter sido o suficiente até o momento para o presidente pegar, e mulheres são a maioria do eleitorado no Brasil. A entrada do Bolsonaro nas mulheres, Dani, hoje o principal desafio que a campanha tem. Eu vou explicar por quê, né? Durante a pandemia, o Bolsonaro consolidou nesse segmento, as mulheres, uma rejeição muito forte, principalmente pela negação em relação à vacina. Isso foi fundamental para esse resultado que a gente está vendo aqui. Então vai ser difícil entrar nesse público, como vocês muito bem mostraram. Lula está estável e o que o Bolsonaro consegue é recuperar o voto feminino que teve de parte do eleitor que estava com a terceira via, ou seja, gente que votou nele em 18, foi para a terceira via, não tinha opção lá, está voltando para ele. O problema, Dani, é que toda essa movimentação ela é ilusória, é uma ilusão de ótica. Eu vou explicar por quê. Porque a discussão que interessa aqui agora, essa eleição vai ser definida em primeiro, né? A soma de votos dos outros candidatos, comparada à soma de votos de Lula, é que vai determinar se a eleição é definida no primeiro ou no segundo turno. Portanto, roubar voto da terceira via não é suficiente para que o jogo seja alterado. Para que o jogo seja alterado, o Bolsonaro e a terceira via precisam roubar voto do primeiro colocado, nesse caso Lula. Sensacional. Essa estabilidade que a gente está vendo agora, ela não é suficiente para que haja essa mudança. Eu vou te interromper rapidinho, por quê? Porque o sinal do Felipe deu uma piscada mas o que ele traz para você agora é a chave da disputa. Bolsonaro, nesse momento, o Felipe mostra, né? Os números mostram que a terceira via está murchando enquanto ele está ganhando voto. Mas, neste momento, a discussão vai dar primeiro turno ou não vai dar primeiro turno para Lula, né? Vai ter segundo turno ou não vai ter segundo turno? E, neste momento, crescer só em cima da terceira via não é o suficiente para que Bolsonaro impeça, nesse patamar que está hoje a campanha. E, de novo, né? O Felipe falou, tempo sempre dá, as eleições mostram isso. Sim, gente, de um dia para o outro, muita coisa acontece. É por isso que a gente te diz, não trate pesquisa como o Felipe não é adivinhador, ele não está aqui predizendo resultados, ele está te dando um espelho da fotografia entre os dias X e Y. Esse é o humor. Isso dá pistas para que os candidatos saibam por onde trabalhar. E assim é até o dia da urna. Até o dia da urna, muita coisa pode acontecer e virar o jogo. Mas aí o Felipe está dizendo o seguinte, o que você olha a soma dos outros candidatos é maior do que o percentual de voto de Lula? Nesse momento, não. Isso é margem de primeiro turno. Não basta só Bolsonaro crescer na terceira via, ele precisa tirar eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. É exatamente isso, né? E a questão até agora é que Lula não tem perdido votos. Eu acredito que vocês possam aí mostrar em breve os dados evangélicos, que eu acho que é o lugar mais interessante da pesquisa, onde as mudanças realmente aconteceram. Até ali, o Bolsonaro foi capaz de melhorar, mas sempre muito pouco, tirando muito pouco voto do Lula até. Gente, muitíssimo obrigada. Esse é o Felipe Nunes, sempre generoso, muito atento e está aí espelhando, coreografando para você o caminho da campanha. Felipe, até loguíssimo, a gente vai explorar você muito aqui, daqui até o final da eleição.
Meu prazer, muito obrigada, um agradecimento grande aí pelo seu tempo. Até a próxima. Nunca, Dani, é sempre um prazer, obrigado por postar. E parabéns pelo excelente trabalho. Você sempre com o 360. Obrigada, querido.